Olá, produtor de conteúdo, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. É difícil encontrar assunto para criar conteúdos interessantes? Sempre que você senta na frente do celular ou do computador para criar um conteúdo novo, dá aquele branco e você fica desesperado pensando: ah, meu Deus, o que eu vou criar hoje? O que eu vou postar hoje? Quem nunca passou por isso, que atire o primeiro conteúdo. Bom, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para você aqui hoje é que, infelizmente, nós não temos um botãozinho para ligar ou desligar a nossa inspiração, a nossa criatividade, sempre que a gente precisa, não é mesmo? Mas existem algumas maneiras específicas para você desenvolver a tua habilidade criativa relacionada à produção de conteúdo. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou Eduardo Correia, estrategista de conteúdo, e eu trabalho com produção de conteúdo desde 2015, e hoje eu ajudo empreendedores e profissionais liberais a criarem conteúdos que atraiam as pessoas certas que precisam do trabalho que eles desenvolvem. E aqui eu quero te falar o seguinte: separei um conteúdo bem bacana para você, para a gente poder, para eu te dar algumas dicas sobre como você pode desenvolver a tua criatividade em relação à produção de conteúdo. Porque a gente que precisa produzir conteúdo com frequência, é também muito frequente ficar sem assunto para tratar. Ou então ficar pensando assim, já falaram, todo mundo já falou sobre isso, eu vou falar sobre isso de novo, ou então não sei sobre o que eu vou falar hoje e tal. Dito isso, vamos para o conteúdo que eu separei aqui, que está bem bacana. E eu quero começar esse conteúdo primeiro falando com você sobre criatividade. O que é criatividade? Muita gente confunde criatividade com originalidade ou inovação. Só que essas duas coisas são aspectos da criatividade. Tecnicamente, criatividade significa resolver problemas, achar soluções que podem ser novas ou não para os problemas que você passa para o teu dia a dia, no teu dia a dia. E essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra. Isso é interessante porque há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, nem tanto assim, eu acreditava que ou você nascia criativo ou não tinha jeito, né? Mas depois que comecei a trabalhar com desenvolvimento profissional, com desenvolvimento de habilidades, eu percebi que toda habilidade pode ser desenvolvida, em maior ou menor grau. É claro, se você não tem jeito nenhum para aquilo ali, você vai conseguir desenvolver aquela habilidade até certo ponto, você vai conseguir ser proficiente naquilo ali, mas provavelmente você não vai conseguir ser excelente. Mas, tudo bem, você vai conseguir resolver os problemas relacionados àquilo ali, tá? Beleza. Então, a criatividade que a gente vai trabalhar aqui são maneiras novas de você resolver os problemas relacionados à tua produção de conteúdo no dia a dia. Ok, então como desenvolver a tua criatividade? Existem dois caminhos para a gente desenvolver a criatividade. Um geral e um específico, tá? Vou falar rapidamente aqui do primeiro, porque o que interessa é o segundo. O primeiro é aquele que, se você jogar no Google lá, como desenvolver a tua criatividade, vão ter trocentas dicas genéricas para você desenvolver essa habilidade. Vai ser você ter um ócio criativo, um horário lá para você descansar e tal, assistir filmes, fazer leituras, né? Ler livros que não necessariamente sejam da tua área e tal, fazer meditação, enfim. Isso tudo funciona, tá? Isso tudo funciona. Mas é uma maneira mais genérica de você encarar o desenvolvimento da habilidade em si. E não é isso que a gente quer falar aqui. Existem maneiras específicas de você, e portanto mais eficientes, de você desenvolver essa habilidade se os teus métodos, as técnicas que você for usar estiverem relacionados ao objetivo que você se propõe. Então, por exemplo, nesse contexto, tem técnica para você desenvolver criatividade na escrita, técnica para desenvolver criatividade na solução de problemas no teu trabalho, para desenvolver problemas de designer, enfim. E aqui a gente vai aplicar na produção de conteúdo. Então, eu quero te dar dicas específicas de como você pode produzir conteúdo de maneira mais simples, mais rápida, e mesmo assim manter a qualidade desses conteúdos. Existem diversas dicas. Acho que eu vou te passar aqui, eu separei 3 dicas para te passar aqui, que são as que eu uso no meu dia a dia, que funcionam muito bem comigo. Pode ser que você goste mais de uma ou de outras, pode ser que depois que você comece a aplicar essas 3 dicas, você descubra outras e comece a adaptar para o teu jeito, para a tua rotina, e tudo bem. Isso realmente é um caminho. O que eu quero te dar aqui é um start, tá? E a primeira dica é: seja um colecionador de ideias. O que significa isso? Significa você não confiar só na tua cabeça. Geralmente, a gente faz, quando vai fazer um conteúdo, a gente conhece muito bem o nosso público, né? Ou acha que conhece, e a gente faz um conteúdo baseado num problema, num desejo, num medo, num interesse específico daquele avatar, daquela persona. Só que, no início, quando a gente ainda está começando a produção de conteúdo, é normal a gente conseguir sentar no computador
e desenvolver conteúdos assim, só na nossa cabeça. A gente tira o conteúdo da cabeça e vai lá fazendo e tal, beleza. Mas com o tempo, quando você chegar lá no 100º, 36º conteúdo, isso não vai mais funcionar. Aí começa a rolar o que os escritores chamam de bloqueio criativo. Você senta na frente da página em branco, também é chamado de síndrome da página em branco. Tem vários conceitos interessantes para esse problema. E você não consegue produzir nada, não vem nada na tua cabeça, não vem ideia nenhuma e tal. Quando isso acontece, é legal você ter um repositório de ideias para te inspirar. E aí, como é que você cria esse repositório de ideias? No teu dia a dia, tá? No teu dia a dia. Sabe quando você está andando no meio da rua e de repente você tem uma ideia de conteúdo, você vê alguma coisa, vê um cartaz, vê um anúncio, vê uma revista, qualquer coisa, e aquilo te remete ao que você faz e você fala, pô, podia fazer um conteúdo sobre isso, um vídeo ou um texto falando sobre isso. Ou então, quando você acorda de madrugada para tomar água e na tua cabeça, do nada, vem uma ideia legal de conteúdo, o ideal é que você capte essas ideias, porque senão se esquece, né? Na correria do dia a dia, nossa cabeça cheia, a gente acaba esquecendo. Então, se acostuma a ter sempre, o pessoal que gosta de escrever, se acostuma a ter um bloquinho e uma caneta junto para você anotar essas coisas. O pessoal mais tecnológico pode usar um app no celular. Eu tenho um grupo, eu comigo mesmo, no WhatsApp. Então, quando eu estou na rua e acontece isso, eu pego, gravo um áudio para mim mesmo, e depois eu vou escutar com calma, e aquilo ali pode virar um conteúdo bacana, tá? Então, ache a tua solução nesse sentido. Mas o importante é que você registre essas ideias, esses insights que você tem. Isso funciona também quando você estiver no computador, zapeando pela internet, no celular, enfim. Isso, onde você estiver, é importante estar consciente, estar preparado para guardar uma ideia bacana que surja na sua frente. E aí você vai começar a organizar isso em algum lugar, em alguma ferramenta. Pode ser uma planilha, pode ser um bloco de notas numa pasta do teu computador, pode ser post-it na parede, pode ser, por exemplo, no Google Drive. Eu gosto muito do Google Drive. Eu tenho documentos no Google Drive onde eu coloco lá links, textos, vídeos, tudo que eu acho interessante. Você vai lá salvando e vai guardando lá. O Google Drive é legal porque ele está sempre na nuvem. Mesmo que você aconteça algum problema no teu computador e tal, ele está lá armazenado, você pode acessar de qualquer lugar. Para quem gosta de app, tem um programinha muito legal chamado Evernote, que você pode colocar no teu celular e ele aceita tudo que você quiser gravar nele. Você pode escrever, pode colocar lista, pode colocar vídeo, imagem, ele compartilha com rede social, com WhatsApp. Ele é uma ferramenta bem bacana, bem completa. Então, para quem gosta, pode usar ele também. Tem a galera mais criativa, que trabalha com design, com fotografia, com imagem, gosta muito do Pinterest, né? O Pinterest é uma rede social, é considerada uma rede de compartilhamento de fotos e imagens, onde você pode catalogar o que você quiser lá gravar de fotografia, de imagem e tal, e depois ir acessando de acordo com o assunto que você coloca lá. Eles são chamados de pins, tá? Então também é uma ferramenta bacana. O próprio Instagram, não sei se você sabe, o Instagram tem um recurso para salvar posts que você goste. Quando você está olhando lá na tua timeline e passa um postzinho que você acha bacana, no cantinho direito ali tem aquela bandeirinha de São João, sabe aquela bandeirinha? Então, se você pressionar ali, ele vai salvar aquele post. Inclusive, você pode separar em pastas com o nome. Você nomeia pastas específicas e vai salvando os posts de acordo com o assunto que seja do seu interesse. Então, isso também é uma coisa bacana de você fazer. Enfim, então essa é a primeira dica. Só precisa tomar um cuidado com ela, para não virar um acumulador de ideias. O que é isso, Eduardo? Qual a diferença de acumulador para colecionador? O acumulador é que ele vai guardando tudo que ele encontra pela frente, sem critério nenhum, sem filtro nenhum e sem organizar nada. E aí depois, quando ele vai procurar alguma coisa, aquele monte de coisa não serve para nada, porque ele não consegue encontrar algo específico ao objetivo que ele está querendo nesse momento. Então, o colecionador de ideias, ele cataloga, ele organiza, ele filtra, ele vai guardar as coisas que ele sabe que em algum momento no futuro ele vai poder usar. Tá bom? Então, só toma esse pequeno cuidado. A segunda dica é o seguinte: analisa o teu conteúdo de diferentes ângulos. Então, quando você vai fazer um conteúdo, você faz lá o conteúdo, prepara ele. Antes de postar, você pega e se faz as seguintes perguntas. Qual é o objetivo desse conteúdo? O que eu quero alcançar com ele? Como é que ele vai ajudar as pessoas? Como as pessoas que vão ler isso vão interpretar o que está aqui? Por que essas perguntas são importantes? Você tem que entender o seguinte: a tua produção de conteúdo tem um objetivo macro, que provavelmente é atrair as pessoas que precisam de você, precisam do teu trabalho, para prepará-las para depois você oferecer a solução que você tem, seja um curso, um tratamento, uma terapia, tá? E o teu conteúdo individual, ele tem pequenos objetivos também.
Pensa assim, a tua produção de conteúdo como um todo vai criar na cabeça da tua audiência uma imagem de que você é uma autoridade no assunto que você trabalha. Cada conteúdo individual ele tem que ser como uma pecinha no quebra-cabeça, montando essa imagem na mente das pessoas, tá? Então, qual é o objetivo desse conteúdo agora? Ele que você está fazendo? Ele vai informar aquela pessoa? Ele vai ensinar algum exercício prático? Ele vai divertir? Qual é o objetivo? Ter em mente esse objetivo vai te ajudar a direcionar melhor esse conteúdo, até mesmo a melhorar ele. Uma outra coisa também que você pode desenvolver com essas perguntas é a tua empatia. Você se coloca no lugar da pessoa que vai consumir aquele conteúdo e procura entender como que ela vai receber aquilo ali, consumir aquele conteúdo. Que sentimentos que vai gerar nela, que emoções, que pensamentos. Isso é um ótimo exercício para você desenvolver a tua criatividade junto com a empatia. E o melhor é que esse exercício serve para qualquer coisa na vida. Se tiver um problema, se tiver uma situação qualquer, vale a pena você tentar analisar ela sob diferentes ângulos para tentar entender qual é a melhor decisão que você tem que tomar, né? Você perguntar, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo e tal? Então, esses exercícios mentais, eles são ótimos para desenvolver sua habilidade criativa. E aí a gente vai para a terceira dica, que é não tenha medo de experimentar ou de testar. Por que isso? A gente que fica aqui se expondo, né? Expondo nossa imagem, expondo nossa figura, muitas vezes fica paralisado pelo julgamento. A gente fica pensando o que as pessoas vão pensar. E aí o que acontece? Isso pode matar a tua criatividade. Em que sentido? Eu vou, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Minhas cores de identidade visual são o azul LinkedIn, o branco e o preto. Beleza. Mas nada impede que eu use um vermelho com amarelo em determinado assunto para chamar a atenção das pessoas. Mas nesse momento eu posso ficar com medo e pensar, pô, mas o que as pessoas vão pensar de eu usar isso daqui? Será que essas cores combinam e tal? Né? Principalmente eu, por exemplo, não entendo quase nada de design, de combinação de cores. Então, nesse momento, eu posso pegar e não usar por medo do que as pessoas vão falar. Ou então, eu quero fazer um texto, uma postagem para oferecer um serviço meu e tal, e eu quero ser um pouco mais agressivo, um pouco mais incisivo na venda, e eu fico pensando, não, as pessoas vão se incomodar com isso daqui, então eu não vou colocar. Qual é o problema nisso? É importante, parece que essa dica ela se contrapõe à segunda dica, né? Mas não, ela se complementa. Sabe por quê? É importante você se colocar no lugar da pessoa e tentar entender como ela vai ver aquele conteúdo. Mas também é importante você não se deixar paralisar por uma interpretação sua disso. Daí é que vem o objetivo de você experimentar, de você testar uma coisa nova. Você só vai desenvolver um caminho novo, uma solução nova, se você testar aquilo ali e ver que funciona. Então você cria um conteúdo novo, né, com essa ideia nova e posta. E aí você vê o quê? O feedback das pessoas, através do engajamento. As pessoas curtiram, comentaram e tal. Eu colocou lá que achou uma porcaria, xingaram você e tal. Você já sabe que não funciona. Mas pelo contrário, você colocou um negócio lá morrendo de medo e aí as pessoas elogiaram, gostaram e tal, você já sabe que aquilo ali funciona. Então, não tenha medo do julgamento e se permita experimentar e testar coisas novas. É só assim que a tua habilidade criativa, você vai conseguir dar vazão à tua habilidade criativa. Beleza? Para você desenvolver isso de uma maneira mais profunda, se você quiser ter um acompanhamento mais profundo em relação a isso e a tua produção de conteúdo em geral, eu tenho um curso chamado Marketing de Conteúdo Vendedor, onde ele passa por toda a estratégia de conteúdo, onde você pode desenvolver tanto a tua criatividade, quanto colocar a tua personalidade no teu conteúdo para se diferenciar dos outros empreendedores da tua área. E aí você pode trabalhar isso daí para preparar, para vender para eles mais para frente. O marketing de conteúdo ele funciona muito na preparação da tua audiência para você oferecer a solução de um problema que você sabe que eles estão passando e que você é craque nisso, né? Você é especialista nisso. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica ali, você vai ter mais informações sobre isso, tá bom? E eu queria fechar esse vídeo falando o seguinte, tudo isso que você vai fazer aqui não vai te dar resultado da noite para o dia, tá? Você vai colocar essas 3 ideias aqui em prática, essas 3 dicas em prática, e aí, não é da noite para o dia que você vai começar a criar 10 conteúdos lindos por dia. O que vai acontecer? Aos pouquinhos você vai desenvolver essa habilidade criativa, tá? O importante é que você fique atento aos sinais. Vai ter dia, por exemplo, em que você vai sentar na frente do computador e vai acessar teu colecionador de ideias e na mesma hora que você vai ver uma ideia, já vai montar um conteúdo na tua mente. E aí você vai perceber que está fazendo isso de uma maneira mais fácil. Esse é o sinal que você tem que prestar atenção de que está funcionando, que você está desenvolvendo a tua criatividade, tá bom? Então é isso, mas tem que prestar atenção, senão você vai achar que não adianta. Tem que aplicar e tem que prestar atenção, beleza? Muito bom. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, se ele te ajudou,
comenta aqui embaixo para mim, tá? Comenta para mim se você te ajudou, coloca sim. Se não te ajudou, coloca não, para eu saber se está fazendo sentido essa linha de conteúdo, se eu realmente estou conseguindo te ajudar. E não esquece também de assinar o canal, porque toda quarta-feira eu estou colocando vídeos novos aqui, beleza? Então é isso. Até a próxima quarta. Uma ótima semana e um grande abraço.